Olá, alunos do nono ano. Eu sou a professora Julie, de Matemática. Hoje nós vamos ver a aula número 24, certo? O conteúdo da aula de hoje vai ser expressões algébricas. Então, vocês já estudaram isso ano passado, por isso que o objetivo nosso de hoje, então, vai ser retomar os conceitos já estudados sobre expressões algébricas, reconhecer que as representações algébricas, elas permitem expressar generalizações sobre propriedades das operações aritméticas, traduzir situações-problema e favorecer as possíveis soluções, né? Eu sei que os objetivos às vezes ficam um pouquinho confusos, mas durante a aula aí vocês vão entender o que a gente vai aprender hoje. Os materiais que nós vamos usar hoje vai ser caderno, caneta, lápis e borracha, mesma coisa de sempre. Caderno e a caneta para vocês anotarem aí as informações importantes e o lápis e a borracha para resolver os exercícios. Então vamos começar. Uma expressão algébrica, ou seja, uma expressão matemática que representa ou que apresenta números e letras ou somente letras, é denominada expressão algébrica ou expressão literal. As letras que normalmente representam números, eles vão ser chamados de variáveis. Então nós temos como exemplo aqui a nossa expressão algébrica 2x mais 2y, AB mais c quadrado e também 40 mais 1,50x ou 1,5x, tanto faz. Vamos ver aqui algumas aplicações, então alguns exemplos das expressões algébricas. Como que você faria para calcular as áreas das figuras abaixo? A gente já estudou isso, certo? Nós já vimos como faz isso, mas vamos relembrar. Primeiro, nós temos que lembrar como é que eu calculo a área de um quadrado. Então, vamos lá. Perímetro do quadrado é só somar todos os seus lados. A área do quadrado, multiplicar um lado vezes o outro, ou lado ao quadrado, certo? Esse meu lado aqui tem 3. Ele não fala qual é a minha unidade de medida, é 3. Então, vamos calcular com base nas informações que a gente tem aqui. Se a área do meu quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado e o meu lado é 3, então a minha área aqui vai ser 3 ao quadrado. Eu poderia também escrever 3 vezes 3, mas 3 ao quadrado fica mais bonitinho, não fica? Letra B, a área do retângulo. Então vamos lá. Como que eu calculo a área do retângulo? Perímetro é aquele bem simples que a gente sempre sabe, só somar todos os valores. Agora, a área do retângulo eu vou fazer a base vezes a altura, ou seja, o valor da base vezes o valor da altura. No meu caso aqui desse segundo exemplo, da letra B, a minha área vale B e a minha altura vale A. Desculpa, a minha base vale B e a minha altura vale A, certo? Se a área do retângulo é eu fazer base vezes altura, eu vou fazer então A vezes B. Ah, professora, mas você fez altura vezes a base, tá errado. Claro que não, a gente já aprendeu isso aí, ó, lá no 6º ano, que a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, eu posso fazer B vezes A ou A vezes B, que tanto faz. A minha resposta vai ser a mesma. Então, eu vou escrever A vezes B porque fica mais bonitinho. Letra C, mesma coisa, é um retângulo de novo. Então, a área desse retângulo vai ser base vezes altura, ou seja, 2x vezes y, ok? Mesma coisa de antes, eu escrevi ao contrário um do outro, não tem problema, ok? Eu poderia ter feito y vezes 2x, mas vai dizer que 2x vezes y não é mais bonito. Até na hora de falar fica mais bonito. Então, esses aqui são alguns exemplos de expressões algébricas. Das expressões que a gente escreveu antes ali, que a gente usou para representar as áreas dessas figuras, quais a gente escreveu usando apenas números? Foi a letra A. Certo? Foi a do quadrado, né? Que era 3 ao quadrado. Qual delas a gente usou números e letras? Foi a expressão C, que foi 2x vezes y, certo? E qual dessas que foi usando apenas letras? Foi a expressão B, que foi A vezes B, certo? Então, lembrando, quando eu falo que a expressão é formada por números e letras ou apenas letras, a gente chama de expressão algébrica. Então, peraí, tem uma dessas aqui que não é expressão algébrica. Qual dessas que não é expressão algébrica? Se para ser expressão algébrica ele tem que ter números e letras ou apenas letras.
Essa daqui tem o quê? Apenas números. Então, a primeira ali não é considerada uma expressão algébrica, ok? Então, 3 ao quadrado não é considerada expressão algébrica, mas 2x vezes y e a vezes b é sim considerada expressão algébrica. Mais um exemplo. Qual a expressão que representa o perímetro da piscina retangular demonstrada a seguir? Então, agora é perímetro, não é mais área. Lembrem-se disso. A gente tem um desenho bem bonito aqui, mas não tem nenhuma informação nesse nosso desenho. Então, o que a gente vai fazer? Vamos desenhar, vamos inventar os nossos valores ali. A gente decidiu então, eu decidi que eu vou expressar o comprimento da minha piscina por x e vou expressar a largura da minha piscina por y. Então, o desenho tá ali para ajudar vocês a visualizar essas informações. Eu escolhi que vai ser x e y, o comprimento e a largura, ok? Agora, o perímetro da piscina, a professora já tinha dado uma lembradinha de vocês, mas o perímetro vai ser o quê? A soma de todos os lados. Se o meu lado x acontece 2 vezes e o meu lado y acontece 2 vezes, então eu posso dizer que o perímetro vai ser igual a 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura, certo? A gente vai montar, então, uma expressão algébrica que represente esse perímetro. Essa expressão vai ser 2x, 2 vezes x mais 2 vezes y. A gente sabe que não é obrigada a ficar escrevendo vezes aqui entre números e letras. Eu posso só colocar 2x mais 2y, certo? Então, essa é a expressão que representa o perímetro desse retângulo, ok? Perímetro, soma de todos os lados, beleza? Ah, professora, mas da onde que veio esse 2? Gente, vamos lá. Eu tenho um retângulo, certo? Meu Deus, isso daqui não é um retângulo. Vamos desenhar um retângulo direito. Um retângulo aqui, certo? Se aqui vale x, quanto que vale aqui em cima? X, né? Se aqui vale y, aqui também vai valer y. Por isso que eu digo que eu tenho 2x mais 2y, certo? É daí que vem esse 2, beleza? Agora, dentro das expressões numéricas, a gente viu que a gente trabalha com as variáveis. As variáveis nada mais são do que as letras que representam os números. E a gente também vai ver o que é o valor numérico. Então, vamos lá. As letras de uma expressão algébrica, elas podem assumir o valor de um número qualquer. Elas são chamadas de variáveis. Agora, quando eu substituo a variável ou as variáveis, ou seja, mais de uma expressão algébrica por números e a gente efetua os cálculos que estão indicados ali, a gente obtém, então, o valor numérico dessa expressão algébrica. Então, percebam, as variáveis, elas são as letras dentro da nossa expressão algébrica, certo? As letras que representam valores. Quando eu escolho um valor e substituo essa letra por esse valor e faço a continha, eu estou calculando o valor numérico dessa expressão. Vamos ver isso num exemplo, porque a prof sabe que o exemplo esclarece mais para vocês. Vamos lá. Ângela, Sandra e Solange vão sempre juntas aos cinemas. Supondo que cada entrada para o cinema custe x reais, a expressão algébrica que representa o gasto delas com as entradas vai ser 3x, certo? Se cada entrada é x reais e elas são em 3 pessoas, cada vez que elas vão, elas gastam 3x, beleza? Supondo agora que no domingo cada entrada custe 18 reais. Quanto que elas vão pagar de entrada? Então aqui, primeiro, quem é a nossa variável dentro dessa expressão algébrica? Dentro desse 3x, a nossa variável é o x. Então, se eu substituir o 18 aqui na minha expressão, no lugar do x eu vou colocar o 18, eu vou ter então o valor numérico da minha expressão algébrica. Ou seja, no lugar do x eu coloco o 18. Lembrando, entre uma letra e um número, quando eu não tenho nenhuma operação escrita ali, é sempre uma multiplicação. Então, 3 vezes 18 me dá 54. Ou seja, eu digo que o valor numérico da expressão 3x para x igual a 18 é 54, certo? Agora, vamos supor que na quarta-feira cada entrada custe 15 reais, é mais barato durante a semana. Quanto que elas vão pagar então pelas entradas?
Percebam, a expressão algébrica continua a mesma, 3x, mas agora eu tenho um 15 ali, em vez do 18. Por quê? Porque agora o valor dessas entradas é 15. Então, eu vou fazer 3 vezes 15, que dá 45. Ou seja, eu posso dizer que 45 é o valor numérico da expressão algébrica 3x para x valendo 15, certo? Quando eu pedir, ou quando o exercício te pedir o valor numérico de uma expressão, ele vai te dar quanto que é para você substituir, certo? Quanto que é o valor numérico da expressão a mais b, quando a é 1 e b é 2? Você vai fazer 1 mais 2 igual a 3, certo? Vamos ver mais um exemplo aqui. Número 3. Qual é o valor numérico da expressão x mais y que multiplica x menos y quando x for igual a 1,1 e y for igual a menos 0,8? Então, aqui a gente já tem um monte de letra. Um monte de letra não, são 2 letras, mas tem um monte de repetições ali. E a gente tem números com vírgula. Pronto, agora não sei mais fazer, com número com vírgula não dá. Não é a mesma coisa. Claro que é, gente. Sempre que eu tô falando de um número com vírgula, é um número racional igual ao 1, o 2 e o 3, certo? Então, eu vou resolver da mesma maneira que a gente aprendeu antes. X mais y vezes x menos y. Então, a primeira coisa é substituir as letras pelos valores que eles me deram. Reparem que a prof fez colorido ali. O x vale 1,1 e está de verde. Aonde estava x, eu coloquei 1,1. E aonde estava y, que está de azulzinho, eu coloquei menos 0,8. Reparem que tem um parênteses ali, gente. O parênteses é porque o 0,8 é negativo, né? E sempre que a gente trabalha com valores negativos, é bom a gente usar os parênteses para não se perder ali na regrinha de sinais, ok? Então, aqui eu tenho 1,1 mais menos 0,8, que multiplica 1,1 menos 0,8. Ah, professora, mas apareceu parênteses, apareceu colchetes. Sim, foi tudo para organizar a nossa conta para a gente resolver ela da maneira correta. Como aqui eu tinha parênteses e eu precisei usar os parênteses para o negativo, a gente parte para o próximo sinal, que é os colchetes, certo? Para manter separado ali as informações para resolver a conta da maneira correta. Então, a gente substituiu o quê? As variáveis pelos números que nos foram dados, ou seja, o valor que ele me deu aqui é o valor que eu vou colocar no lugar da letra. Lembra-se, a letra some, tá, gente? Ela não vai ficar ali, não vai ser 1,1x, é 1,1 e pronto. Continuando, então, 1,1, aqui eu tenho mais vezes menos, continua menos, 0,8, e aqui eu tenho menos vezes menos, vai ficar mais um 0,8, certo? Por isso que a gente tem que cuidar com o parênteses ali para essa regrinha de sinais aqui sair correta, ok? Então, aí eu tenho 1,1 menos 0,8 me dá 0,3. E 1,1 mais 0,8 me dá 1,9. Fazendo essa multiplicação aqui, eu tenho 0,57, certo? Multiplicação de decimais, para quem não lembra. Multiplica normal, como se não tivesse vírgula, e depois só conta as casinhas, certo? Vou fazer com vocês aqui no quadro, porque eu sei que vocês têm dúvida com isso. 0,3 vezes 1,9, correto? 9 vezes 3, 27. 9 vezes 0, 0. O 2 lá ignora. Deixa uma casinha. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. Vou somar aqui. Tira o 2, eu tenho que somar aqui, né, gente? Meu Deus, professor de matemática não sabe fazer conta. 7 mais 0, 7. 2 mais 3, 5. E aqui dá o 0. Eu conto 2 casinhas decimais, 1, 2 e vírgula. Perdão. Aqui em cima, prof, confundiu. Eu faço 9 vezes 0 dá 0. Eu tenho que somar o 2 que tá aqui em cima, né? Eu ignorei o 2 ali, esqueci que ele tava ali. Certo? Por isso que vai o 2 aqui embaixo, beleza? Então, dá 0,57. Continha de vezes com vírgula é bem simples, igual resolver sempre. Só não vai esquecer daquele númerozinho lá em cima que nem a prof fez, tá bom? Então, a gente sabe que o valor numérico dessa expressão, né, que ele me perguntou aqui, vai ser 0,57, ok? Agora, uma coisa importante quando a gente está falando de expressões numéricas, de expressões algébricas. Eu tenho as restrições no denominador. Então, a gente chama essas informações de restrição no numerador. Quais são essas informações? Quando a gente tem ali um valor
que delimita o meu valor da divisão. Ou seja, a gente já viu que não existe divisão por zero, certo? Então, algumas expressões algébricas, não é possível obter o valor numérico da expressão. Isso acontece quando os valores atribuídos às variáveis, eles anulam o denominador, ou seja, vão fazer com que o meu denominador vire zero. E eu não posso ter esse valor zero, porque se ele for zero, eu vou ter uma divisão por zero, e a gente sabe que não existe divisão por zero. Então, a informação ali vai ser a restrição do denominador. Um exemplo disso, a gente tem aqui, então, a expressão a sobre x. Ela não vai ter um valor numérico quando x for zero, certo? Porque se x for zero, eu vou ter minha fração sobre zero, não posso. Então, a gente escreve essa restrição de uma forma mais clara. A gente pode escrever que a sobre x com x diferente de zero, ou seja, x não pode ser zero. Essa expressão aqui funciona somente se x for diferente de zero. Outro exemplo aqui de restrição do denominador, eu vou ter a expressão a mais 2 sobre a menos 1. Então, ela não vai ter valor numérico quando a for igual a 1. E a gente pode escrever, então, essa restrição da seguinte forma: a mais 2 sobre a menos 1 com a diferente de 1. De novo, a diferente de 1, não é x ali, tá, gente? Com a diferente de 1. Eu tenho a nessa minha expressão algébrica ali, ok? Então, sempre que eu vou falar de uma expressão algébrica, que eu tenho uma fração, eu tenho que tomar esse cuidado para que o meu valor ali não fique zero embaixo da minha fração ou no meu denominador, ok? Espero que tenha ficado claro essa revisãozinha que a gente fez sobre as expressões algébricas. Então, antes da gente continuar estudando sobre elas, né, fazer essa revisão que é muito importante para vocês retomarem esses conteúdos e relembrarem. Caso tenha ficado alguma dúvida, mesmas dicas de sempre, revisem o material de vocês, revisem o vídeo, né, assistam de novo se precisar. Lembrem-se de anotar as informações importantes aí no caderno de vocês, ok? E eu vejo vocês então na nossa próxima aula.